assistindo agora deve estar pensando essa diferença entre ética e moral, né? E que se isso de tudo pode é uma coisa que comporta... Não é tudo pode, porque tem tudo a possível. ética. Então, A essa é a minha ética me dúvida. dá uma limitação que é não faça nada contra o significado da sua vida. É isso que eu queria entender, essa diferença entre ética e moral. E eu entendi bem quando você fala que os tempos vão mudando a moral. A moral. Mas muitas igrejas, talvez a maioria, se baseia naquela moral que foi colocada fixa. Primitiva. Exatamente, até de hoje. Moisés, cuja moral foi infinitamente melhorada por quase todas as outras constituições ou decálogos, Então, de lá para cá. Então, hoje, como seria a gente seguir a ética e não a moral? Como a gente... Jesus ensinou ética e não ensinou nenhuma moral. Por exemplo, pela moral... O pecado, né? Porque a gente cai no pecado, né? O que é pecado, então? O pecado é tudo aquilo que me adoece. É tudo aquilo que eu faço contra a minha própria natureza e contra a minha própria integridade mental, espiritual, psicológica, física. É pecado. O não pecar é cada vez mais o tratar bem de si mesmo. Embora haja uma dimensão do pecado que caia num âmbito de inevitabilidade dentro de mim, até que eu vá crescendo, e eu nunca na Terra, no espaço-tempo, vou atingir esse nível de não pecaminosidade, porque eu não peco só quando eu faço. Eu peco quando eu penso, eu peco quando eu sinto, eu peco quando eu imagino, eu peco quando eu elocubro maldades, quando eu desejo perversidades, mesmo que eu me vista de santo. Então, a diferença é que eu posso evoluir, eticamente falando, independentemente de moral, eu posso ser um ser ético que caminha cada vez mais para a autoeducação mental, espiritual e psicológica, de modo que tem havido um tempo na minha vida em que eu não conseguia perdoar nada nem ninguém. E depois de ter crescido e evoluído na consciência do significado ético do Evangelho e do significado do fato de que a ética é a minha única e real preservação do ser. É o meu balizamento. É o meu balizamento de saúde em todos os níveis da minha existência. E se eu não sou suicida e tenho vontade de crescer, melhorar e viver saudável até partir desta dimensão, é na ética que eu vou andar. Agora, a ética é não matar, não... E não desejar a morte. Não desejar a morte. Não é só não dizer que eu odeio e praticar algo odioso, é aprender a não odiar. E aí tem gente que diz, não, isso é impossível de fazer, como é que eu vou aprender a não odiar? Você aprende, você cresce para um nível no qual você desodeia para sempre. Você pode ter tristezas circunstanciais. Puxa vida, esse cara não precisava ter feito isso. Não precisava ter me olhado desse modo e ter me maltratado dessa forma. Agora, isso é uma doença dele. Eu não vou assimilar a doença dele para mim. Porque se eu odiar, eu ficarei doente da doença dele. Eu vou me contagiar com o mal dele. Então, o elemento de maior inoculação, a maior vacina contra a maldade do outro contra mim, é eu carregar a capacidade do perdão no meu coração. E perdoar não é uma escolha romântica, porque frequentemente você é tão maltratado que você fica destituído de toda a capacidade de romantismo relacional com relação a quem te fez mal. Você não deseja o mal dele, nem isso, nem aquilo, mas também não quer proximidade, não quer amizade, não quer intimidade, é um direito teu. Você aprendeu que aquela pessoa não olha para você de um jeito saudável, mas você mesmo não vai ficar
fazendo assimilações da perversidade com a qual você foi tratado, devolvendo ao outro. Foi por isso que Jesus ensinou que o princípio da saúde humana principal é querer ao outro, desejar ao outro aquilo que eu gostaria que ele, na maior sanidade dele, praticasse a mim. Então eu pratico para com você, a priori, independentemente de você, o que eu quero que você me devolva. Se você conseguir me trazer uma devolução à altura do que eu te dou, bom para você, que vai se tornar um ser humano cada dia melhor. Se você não conseguir, eu não estou perdendo nada, só quem perdeu foi você. Eu continuo no meu caminho, sem me deixar impressionar por nenhuma outra forma de tratamento ou de maldade. Eu vou me tornando crescentemente inalterável. E é assim que eu melhoro. Agora, a moral é circunstancial. A moral, por exemplo, de Moisés, dos 10 mandamentos, era uma moral de 5.000 anos, 4.000 anos e pouco atrás, quase 5.000 anos atrás. Era um tempo de primitivismo absoluto. Mas ainda assim você encontra nas leis de Moisés direitos humanos, você encontra a proteção do pobre, o rico tinha que deixar os quadrantes da terra dele sem serem colhidos, para que o pobre passasse e tivesse como estender a mão e levar comida para casa. Tinha um monte de providências para o atendimento daquele que tinha perdido a herança, tinha falido, tinha ficado doente e não tinha podido se manter. Mesmo na lei de Moisés havia esses provimentos humanitários. Mas, por outro lado, o filho desobediente, quanto mais, era um cara que poderia ser pendurado num madeiro vivo e as aves dos céus vinham beliscar-lhe os olhos. Era um negócio horroroso. Então, houve evoluções extraordinárias que os crentes seletivamente entendem. Ninguém pendura o seu filho no madeiro na porta de casa para esperar os corvos virem comer os olhos. Mas eles ficam advogando a lei de Moisés de maneira seletiva, apenas naquilo que os interessa, que lhes interessa. No entanto, a moral muda de geração em geração. Eu nasci numa geração que tratava as coisas de um determinado modo, cresci numa outra que tratava de um outro modo. E fui introduzido já em muitas gerações. Eu e você temos tido o privilégio, eu já com quase 70 anos, de ter começado na educação do século XIX, no atraso do Amazonas do século XX, que vivia as impressões da Europa vitoriana ainda, e cresci para viver no mundo do Elon Musk. Da rede social, Neurolink. De tudo isso. Então, com essa evolução, houve mudanças morais e que vão continuar acontecendo. E a religião não entende e não aceita. Para ela, a preservação da moral tem que ser aquela moral que Jesus não aceitou. É por isso que cada vez mais Jesus é menos aceito no meio cristão. Você vai a qualquer culto cristão, você vê que a ênfase toda é dada no Velho Testamento, que é um texto primitivo, primitivíssimo, antiquíssimo, que não tem vigência, que Jesus tirou a vigência dele. Jesus diz em Mateus 5, por exemplo, ouvistes o que foi dito aos antigos, aí ele cita o mandamento de Moisés. E diz uma adversativa, eu, porém, vos digo. Aí ele contrapõe o ensino dele ao que Moisés tinha dito. E vai dizendo, Moisés diria, você pode fazer isso contra aquele que te tratou mal. Jesus diz, não faça jamais, não se vingue nunca. Não, agora é perdão, é misericórdia. Deixa ele andar com o que ele quiser andar, mas você não vai ficar escravo da doença dele, do atraso dele, do troglodismo dele, de nada disso. Você designa o caminho novo
que você quer caminhar. Então, qual é o choque do Evangelho? É o choque entre a moral dos religiosos, que foi o que matou Jesus, ele foi morto pela moral religiosa. E Jesus ensinava a ética do reino de Deus. É por isso que ele diz aos seres mais religiosos que o mundo já produziu, que faz o cristão mais radical, mais fanático do mundo se tornar ainda um devasso, perto de como eram aqueles fariseus dos dias de Jesus, que eram pessoas daquelas observiências completamente minuciosas e temáticas e ilustradas com pendura uma jujuba na tua roupa. Ele pendurava uma jujubinha na roupa dele. E se não pendurasse, Deus estava zangado com ele. Jesus troca isso tudo e diz: em verdade, eu vos digo a esses caras que muitos pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Eles não têm a moral de vocês, mas eles têm uma ética humana superior à de vocês. Eles julgam menos que vocês, eles desejam menos mal que vocês, eles se sentem tão relativos que eles não botam ninguém no inferno. Eles são misericordiosos com outros porque eles sabem o significado de serem tratados com maldade, com desprezo e com outras coisas. Ou seja, a moral de vocês melhorou a ética deles na relação deles com a vida. Então, o ensino de Jesus é tudo, menos moral. Até quando